Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Péricles Miranda, tá? Eu sou tutor do Polo Recife, né? E o professor é o professor Clayton. Bom, nós estamos, né, gravando algumas aulas que dizem respeito a capítulos, né, do material que vocês têm aí no sistema, no AVA, né? E aí cada tutor e professor ficou responsável por preparar o material a respeito de um capítulo, né? Bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre o capítulo de máquinas de Turing, tá? Bom, uma máquina de Turing, a gente já viu diversos modelos nos capítulos anteriores, né? A máquina de Turing ela é mais um modelo, tá? Ela é mais um modelo matemático para que a gente possa representar linguagens, certo? Só que a máquina de Turing, né, ela apresenta um poder ainda maior do que os modelos que nós vimos anteriormente, certo? Por quê? Porque ela é capaz de representar mais linguagens, tá? E aí, por conta disso, né, as máquinas de Turing, como elas têm esse poder, essa capacidade, né, elas são usadas inclusive como base, né, para se estudar o limite, né, dos computadores reais. Certo? Então, a gente sabe que os computadores reais eles têm a limitação física, né? As máquinas de Turing, a gente vai ver, ela tem uma capacidade infinita, né? Mas elas servem como baseline, né? Ela serve como padrão ótimo, né, de comparação para se estudar, né, os limites dos computadores reais, certo? Então não existe nenhum outro modelo, né, que reconheça linguagens que também a máquina de Turing não reconheça. Tá? Bom, e como é que funciona a máquina de Turing? A máquina de Turing, né, ela tem uma semelhança com os autômatos estudados até o momento, certo? Só que ela apresenta um componente adicional que é uma memória linear, certo? Que a gente também chama de fita. Aí no material tem também essa nomenclatura, que é a nomenclatura de fita, né? Então aqui nós temos um exemplo, tá, de fita. E essa fita é uma fita infinita. A fita ela é composta, ó, por elementos vazios, à esquerda e à direita, tá? E aqui nós temos uma determinada cadeia de entrada, certo? Nesse nosso exemplo aqui nós temos a cadeia ABAB, ok? Bom, como é que funciona essa fita? Essa fita ela serve para receber essa cadeia como entrada, né? A cadeia de entrada ela é escrita na fita, né? E existe um cabeçote. Esse cabeçote ele serve para navegar pela fita, ok? Então, cada posição, né, da fita, né, como você pode ver, nós temos uma célula aqui, outra célula aqui. Então, cada posição da fita ela serve para guardar um símbolo, né, e o cabeçote ele serve para navegar pela fita para a direita ou para a esquerda, dependendo da orientação sugerida, ok? Bom, então esse componente adicional, né, que é a fita, né, é uma novidade, né, quando nós falamos aqui de máquinas de Turing, tá? Bom, como é que funciona, né? A gente pode também representar uma máquina de Turing, né, no mesmo formato de um autômato. A gente vai ver um exemplo já já. Né? Os autômatos, né, são uma forma visual da gente representar, né, uma determinada, um determinado modelo, né? E aí serve para a gente verificar se uma determinada cadeia é aceita ou não por uma linguagem, né? É aceita ou não para uma determinada linguagem. Então, a máquina de Turing ela também pode sim ser representada no formato de autômato. Então, nós podemos sim ter um estado inicial, né? Nós podemos ter um ou mais estados de aceitação e também, né, existem transições, né? Como mostrei anteriormente, né, nós temos uma cadeia aqui e devem existir transições de um símbolo para o outro, tá? Sem problema. Então, aquela mesma ideia que nós havíamos visto em em autômatos, né? Máquinas de Turing também podem ser representadas através de autômatos, através desse diagrama visual, tá? Bom, assim como, né, nos autômatos nós temos estado inicial, um ou mais estados de aceitação e transições. Só que as transições aqui na máquina de Turing, né, elas apresentam uma novidade. Por quê? Porque a máquina de Turing, ela pode, né, a cabeça, ela aponta para uma determinada posição da fita, ok? Bom,
A cabeça ela pode realizar operações quando uma determinada transição ela é verificada, né? A cabeça ela pode ler, né? Ela lê um determinado símbolo, ela pode escrever um determinado símbolo, né? E ela pode se mover, como eu falei, para a esquerda ou para a direita. Então, dependendo de como a transição ela foi especificada, né, essas operações podem ser feitas, operações de leitura, escrita e movimentação. Tá? A gente vai ver um exemplo para que fique um pouco mais claro esse funcionamento. Tá? Bom, esse exemplo aqui é o exemplo, inclusive, do livro, né, do material que vocês têm no sistema, né, no AVA. Né, e aqui nós temos, como você pode ver, uma representação, né, um diagrama similar a um autômato. Nós temos aqui 3 estados, né, o estado Q0, o estado Q1 de aceitação e o estado Q2. Ok? Bom, e aqui nós temos as possíveis transições de um estado para o outro. Como você pode ver, né, as transições elas apresentam algumas informações adicionais. Tá? Por exemplo, essa primeira informação aqui, né, é justamente o símbolo de leitura. Então, se nós estivermos no estado Q0 e nós lermos B, tá, nós voltamos para o estado Q0. Tá? Então, esse primeiro símbolo é o símbolo de leitura. Okay? Esses dois outros símbolos aqui, eles significam o seguinte: quando nós estamos no estado Q0 e nós lemos B, nós devemos escrever X. Então, o segundo símbolo é o símbolo que deve ser sobrescrito, deve sobrescrever o símbolo B. E esse símbolozinho aqui é que a movimentação deve ser para a esquerda. Ok? A movimentação da cabeça deve ser para a esquerda. Bom, perceba que as demais transições, né, a leitura das transições é a mesma. Né? A leitura do símbolo, a sobrescrita e a movimentação. Né? Acredito que vai ficar mais claro à medida que a gente for trabalhando. Né? Bom, vamos lá. Perceba que nós temos aqui a cabeça apontando para o primeiro elemento da cadeia AAB. Tá? Então perceba que também nós temos daqui para trás infinitos símbolos brancos, né? E daqui para frente infinitos símbolos brancos, e aqui nós temos a nossa cadeia AAB. Tá? Então, quando a cabeça está nesse primeiro símbolo A, né, o que é que acontece? Nós estamos no estado inicial Q0. Quando nós estamos no estado Q0 e lemos A, o que é que acontece? Quando nós lemos A, nós sobrescrevemos A, né? Ou seja, se tinha A aqui, nós escrevemos um A por cima e movimentamos a cabeça para a direita. Então, o que acontece é isso. Tá? Nós estamos agora no estado Q2, a cabeça foi movimentada para a direita e o A foi sobrescrito. Ok? Bom, quando nós estamos no estado Q2, né, e nós lemos A, perceba que existe uma transição aqui, ó, que é para a leitura do A. Tá? Então, quando nós estamos no estado Q2, ok? E nós lemos o A, nós sobrescrevemos o A e caminhamos para a direita, ou seja, a cabeça vem para o B. Tá? Então, agora perceba que nós estamos no estado Q0 novamente, porque o A foi lido, né? Então nós viemos para o estado Q0 novamente, a cabeça caminhou para a direita. Né? Então, a cabeça está apontando para o B. Né? E quando nós estamos no Q0 e nós lemos B, o que é que acontece? Quando nós lemos B, estamos no estado Q0, nós sobrescrevemos o B com o valor X, né? E caminhamos para a esquerda. Então perceba que o X foi escrito aqui no lugar do B, ó, e a cabeça voltou uma casa, né? Foi para a esquerda. Né? E nós permanecemos aqui no Q0, né? Porque perceba que quando a gente lê B, né, a transição é para o Q0 novamente. Né? E quando nós estamos no Q0 e lemos A, nós sobrescrevemos A e vamos para a direita. Né? Então perceba que nós voltamos para o Q2, ok? E nós andamos para a direita. Quando nós estamos no Q2 e nós lemos o símbolo X, perceba que tem uma transição que diz respeito ao símbolo X aqui. Ó. O que é que nós fazemos? Nós sobrescrevemos o X, nós escrevemos o X por cima e caminhamos para a direita. Tá? E voltamos para o estado Q0. Ok? Quando a cabeça anda para a direita, ela tem um estado branco aqui.
certo? E quando o Q0, e quando estamos em Q0 e o estado é branco, perceba que tem uma transição aqui, né? Onde nós lemos o branco, escrevemos um branco e caminhamos para a esquerda. Então, quando nós estamos no estado Q0 e lemos um caractere branco, nós vamos em direção a Q1, né? Perceba que estamos em Q1, né? E caminhamos para a esquerda, a cabeça vem para a esquerda, né? Como de Q1 não tem mais nenhuma transição, né? Então o programa, né, o modelo, ele é encerrado, né? Como Q1 ele é, né, um estado de aceitação, então a linguagem, né, essa cadeia, ela é aceita. Se Q1 não fosse um estado de aceitação, ela não seria aceita. Tá? Então perceba que esse é o funcionamento de uma máquina de Turing, né? Ela é bem similar a um autômato, só que agora nós temos operações de escrita e de navegação pela fita. Ok? Bom, espero que tenha ficado claro. Vamos lá. Né? Bom, uma vez que nós vimos, né, o funcionamento da máquina de Turing para esse exemplo de uma cadeia AAB, né? Vale salientar que nas máquinas de Turing a palavra, né, a cadeia, ela não precisa ser lida totalmente para ser aceita. Okay? Se nós chegarmos no estado de aceitação e não houver mais transição, né, para nenhum outro estado, né, nós aceitamos a linguagem sem problema. Ok? Bom, o que importa no final das contas, né, é que a máquina de Turing ela de fato encontra esse estado de aceitação e ponto. Chegando no estado de aceitação, a linguagem ela é aceita. Tá claro? Ok. E em que situação nós temos um estado que não é de aceitação, né? A linguagem, a cadeia, ela não é aceita pela linguagem. Bom, aqui nós temos um outro exemplo do material de vocês e vamos considerar uma entrada AB, tá? O exemplo anterior, ele foi apresentado mostrando a navegação na fita. Só que existe uma outra forma da gente apresentar a navegação, tá? Que inclusive no próprio material de vocês apresenta, ok? Bom, aqui nós temos um determinado autômato, né? Com os determinados estados e transições, e aqui nós temos a nossa entrada. Então, à esquerda nós temos infinito, à direita nós temos infinito, e nosso estado inicial está aqui, e nós temos a nossa cadeia AB para ser lida. Quando o nosso estado inicial, Q0, ele lê A, o que é que acontece? Né? Quando o nosso estado inicial ele lê A, ele substitui o Azinho pelo Azão, né? Perceba que o Azão está aqui, e ele anda para a direita. Por isso que o nosso Q0 está aqui, à direita do Azão. Ok? Bom, uma vez que nós, né, lemos o A e ele anda para a direita, ele permanece no Q0, correto? Bom, e quando nós estamos no Q0 e nós lemos B, o que é que acontece? Ele escreve Bzão e caminha para a direita. Então perceba que tem AB e nós partimos agora para Q1. Né? E nós temos a nossa frente apenas, né, infinitos, né, espaços brancos, né, símbolos brancos. E quando nós estamos em Q1 e lemos um símbolo branco, o que é que nós fazemos? Nós escrevemos C e caminhamos para a direita. E permanecemos em Q1. Então nós escrevemos C, permanecemos em Q1, né, e caminhamos para a direita. Só que à direita tem mais um símbolo branco. Então esse processo ele continua infinitamente, sem sair de Q1. Então perceba que essa cadeia AB, né, ela nunca termina, né? Ela fica infinitamente no estado Q1. Então isso faz com que essa cadeia, né, ela não seja computável. Perfeito? Ok? Bom, isso é uma forma, né, a forma como nós apresentamos aqui a execução da fita, a navegação da fita, é mais uma forma de nós representarmos essa navegação. Ok? Tá. E como nós mostramos, né, nesse exemplo, a entrada AB ela é uma entrada de não aceitação. Tá? Bom, quando a gente fala de máquina de Turing, pode ficar um pouco abstrato, né? A ideia do que nós estudamos até o momento pode ficar um pouco abstrata. Tá? Por quê, Péricles, que nós estamos estudando tantos modelos matemáticos? Por que estudar modelos matemáticos é importante? Né? Bom, quando nós criamos um computador, pessoal, nós precisamos saber a capacidade dele. Né? Se ele é capaz de resolver ou não resolver problemas em tempo hábil. Né? Então, a teoria da computação ela nos ajuda a entender, né,
essa limitação, essa capacidade. E existe uma teoria chamada teoria da computabilidade, que ela estuda justamente quais são os problemas que podem ser resolvidos, né, construindo máquinas para resolver esses problemas. Então, quando nós temos um computador, por exemplo aqui, esse computador ele precisa resolver um determinado problema. Então, nós temos um problema de entrada e nós precisamos gerar uma saída. Mas será que essa saída, será que essa saída, essa resposta, ela é encontrada em tempo hábil? Né? Quando eu falo tempo hábil, em um tempo considerado interessante, né, para aquela pessoa que deseja receber aquela resposta. Né? Então nós precisamos entender, né, se esse computador ele é capaz de fazer isso. Tá? Será que esse problema é um problema que é computável? Será que ele consegue ser resolvido em tempo finito? Né? Então a teoria da computabilidade ela serve para isso. E para que nós não testemos em computadores reais, né, sem ter um conhecimento prévio, nós criamos modelos matemáticos para fazer esse teste, para verificar se aquele problema ele de fato pode sim ser executado e resolvido por um computador real. Bom, então quando a gente fala de computabilidade, a gente fala de problemas computáveis e não computáveis. Problemas computáveis são aqueles problemas, né, que sempre terminam. São aqueles que, quando dados para um modelo matemático, dado para um computador, né, o computador consegue resolver. Né? Então aqui nós temos alguns exemplos. Soma de dois números, né, divisão de dois números, verificar se um determinado número dado ele é primo. Né? Isso aqui são problemas computáveis, que nós temos a segurança, né, de que eles terminam de fato. Né? E que se nós passarmos esses problemas para um computador, o computador vai ter a capacidade de resolvê-los. Né? Bom, e tem os problemas não computáveis, que é quando a gente não consegue comprovar que eles de fato terminam. Né? A complexidade desses problemas cresce de forma muito elevada, né? De forma exponencial até. Então, por exemplo, nós temos o problema de encontrar raízes inteiras de um polinômio. Né? Então, dependendo do polinômio, né, essas raízes podem ficar extremamente complexas de serem encontradas. Né? E a gente não consegue comprovar que, de fato, esse problema ele sempre é resolvido. Um outro problema é determinar o menor número perfeito, maior que um dado número. Né? Para você ter ideia, um número perfeito ele é considerado perfeito se a soma dos seus divisores, né, é igual a ele. Né? Só que quando n, o valor de n, né, ele cresce muito, você verificar se um determinado número, se esse número ele é perfeito ou não, torna-se uma tarefa extremamente complexa. Né? E aí a gente não tem a ideia, não comprova de fato se esse programa ele termina. Né? Então, por isso que é tão importante a gente verificar, né, através de modelos teóricos, né, se o problema ele é computável ou não. Porque se ele não for computável numa máquina de Turing, ele não vai ser computável num computador. Então nem adianta a gente tentar executar numa máquina real. Ok? Bom, até o momento, né, nós estamos trabalhando com um tipo específico de problema. Né? Os problemas que a gente vem trabalhando são problemas que a gente verifica se uma determinada cadeia faz parte de uma linguagem ou não. A gente recebe uma cadeia de entrada e a gente diz se ela pertence ou não pertence a uma linguagem. Então perceba que esses problemas que a gente vem trabalhando de verificar se a cadeia pertence ou não, só gera dois tipos de resposta. Né? A resposta se pertence ou se não pertence. Né? E todos os problemas em que nós temos como resposta, essa resposta binária, né, sim ou não, eles são chamados de problemas de decisão. Né? Um exemplo de problema de decisão. Um dado número ele é primo, perceba que a resposta é sim ou não. Né? Então, você verificar se o número é primo ou não é um problema de decisão. Verificar se o número é par ou ímpar é um problema de decisão. Então, esses problemas em que o retorno, né, a saída, a resposta é sim ou não, são chamados de problemas de decisão. Tá? E quando a gente está diante de um problema de decisão que é computável, ou seja, que o computador, que a máquina de Turing consegue resolver em tempo finito, né, que a resposta ela é de forma certa, né, alcançada, então nós chamamos esses problemas de decidíveis. São aqueles problemas de decisão que são computáveis. Tá? E os problemas indecidíveis são aqueles problemas de decisão que não são computáveis. Tá? Então,
os problemas que nós estamos trabalhando até o momento são problemas de decisão, certo? E aqueles problemas, né, que nós temos certeza que eles são finalizados são problemas decidíveis. E aqueles que nós não conseguimos comprovar se eles são finalizados ou não são problemas indecidíveis. Tá? Isso é importante por uma questão de nomenclatura, né? É bem importante. Ok? Bom, e para a gente finalizar, né, como eu falei para você, antes da gente fazer qualquer tipo de teste em outro modelo, seja um modelo real como um computador, seja outro tipo de modelo, é fundamental que a gente verifique numa máquina de Turing, né? Porque se nós verificarmos numa máquina de Turing, nós temos a certeza de que em qualquer outra máquina, nós temos a certeza de que aquela linguagem, de que aquela cadeia, né, de que aquele problema ele é decidível ou não, né? Porque a máquina de Turing é bem geral, né? Ela consegue resolver problemas de uma forma bem mais abrangente, tá? Então, devido ao seu poder, né, a máquina de Turing ela se torna uma grande reconhecedora de linguagens decidíveis e computáveis, né? Então, se nós adotarmos um determinado modelo, por exemplo, um computador, né, e nós não conseguirmos encontrar, né, uma resposta para aquele problema, não quer dizer que aquele problema ele não é decidível. Ele pode ser decidível, só que o computador é limitado, a máquina de Turing não. Então é fundamental que a gente teste antes numa máquina de Turing, porque se ela não passar no teste da máquina de Turing, com certeza nos outros modelos, né, elas também não irão passar. Ok? Tudo bem? Bom, então como eu falei, né, a máquina de Turing é um modelo de computação mais geral, né, e ela é fundamental para que a gente verifique antes de testar em outros modelos. Tá claro? Então essa é a grande utilidade de nós estudarmos máquina de Turing, né? Ela nos dá sempre aquela resposta que nos garante que aquele problema é um problema decidível ou não, um problema computável ou não, e aí nós podemos sim aplicar em outros modelos, né? Sejam modelos teóricos ou modelos reais. Tá claro? Bom, espero que essa aula tenha ajudado, né, em algum aspecto no entendimento, né? Estou à disposição para qualquer tipo de dúvida, ok? E é isso. Espero ter ajudado. Até lá.